Bom, moçada, tudo beleza? Tudo em paz? Isso aí, olha só. A gente vai começar uma nova videoaula falando um pouquinho aí sobre uma das temáticas abordadas aí pelo edital da Secretaria de Educação e outras bancas, né? No que se refere aí a fundamentos da educação, ou seja, a educação e a sociedade. Então, a relação da educação na sociedade e as implicações educativas nas práticas sociais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí de correntes como positivismo, marxismo, funcionalismo, né? A gente vai entrar também um pouquinho na questão das correntes filosóficas da educação, já que esse bloco temático também ele vai falar das dimensões da educação nas dimensões filosófica, sociocultural, política, enfim. Então, uma série de temáticas aí, de assuntos que nós abordaremos aí em algumas videoaulas. E a gente inicia agora trabalhando nessa primeira videoaula essa temática tão importante que envolve, portanto, os fundamentos da educação e, em particular, as implicações sociológicas nas políticas educacionais de maneira geral. Bacana? Então vamos lá, aqui na tela. Bom, uma coisa, pessoal, que eu basicamente coloquei aqui no início, né, nesse primeiro slide, nos remete a algumas características relacionadas à Idade Média. E por que, Leandro, você está voltando lá na Idade Média para a gente poder introduzir esse assunto? Aí aqui comigo. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente fala de educação em sociedade, a gente precisa necessariamente fazer aí, no início, algumas contextualizações históricas para que a gente possa compreender devidamente tais correntes e tais assuntos, né, relativos à sociedade atual e, consequentemente, à pedagogia e à educação de maneira mais ampla na atualidade. Então, as contextualizações históricas, elas são importantes. E ao longo da minha abordagem aqui, vocês vão entendendo melhor o porquê desse resgate histórico, tá bom? Então vamos lá, Idade Média. Na Idade Média, galera, nós tínhamos como modo ou modelo de produção o chamado feudalismo. E dentro desse modelo de produção, chamado de feudalismo, nós tínhamos aí, enquanto regime de governo, o chamado regime monárquico, né? Então, a monarquia, também chamada de absolutismo, né? O absolutismo monárquico. Então, nós tínhamos, enquanto classes dominantes, basicamente duas, né, principais. Os senhores feudais e, em conjunto aí com os senhores feudais, a Igreja Católica. Então é o seguinte, moçada, a Igreja Católica, ela detinha o poder religioso, ok? Enquanto que os senhores feudais detinham um poder militar e político. Eram os grandes detentores das terras, né? E quando se fala de classes dominantes, nós temos também que enfatizar as classes dominadas. E havia, portanto, uma relação, vou pôr aqui embaixo, em virtude do pouco espaço, havia uma relação intitulada de relação entre suzeranos e vassalos, suzerania e vassalagem. Então, os vassalos representavam basicamente quem? A plebe, né? As classes menos favorecidas aí durante a Idade Média, também intitulada de Idade das Trevas, né? Dados inúmeros conflitos, embates, guerras, doenças, pestes, enfim. Então, esse período da Idade Média ele foi marcado por todos esses elementos, o que reflete justamente nessa nomenclatura aí de Idade das Trevas, né?
Bom, moçada, tudo beleza? Tudo em paz? Isso aí, olha só. A gente vai começar uma nova videoaula falando um pouquinho aí sobre uma das temáticas abordadas aí pelo edital da Secretaria de Educação e outras bancas, né? No que se refere aí a fundamentos da educação, ou seja, a educação e a sociedade. Então, a relação da educação na sociedade e as implicações educativas nas práticas sociais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí de correntes como positivismo, marxismo, funcionalismo, né? A gente vai entrar também um pouquinho na questão das correntes filosóficas da educação, já que esse bloco temático também ele vai falar das dimensões da educação nas dimensões filosófica, sociocultural, política, enfim. Então, uma série de temáticas aí, de assuntos que nós abordaremos aí em algumas videoaulas. E a gente inicia agora trabalhando nessa primeira videoaula essa temática tão importante que envolve, portanto, os fundamentos da educação e, em particular, as implicações sociológicas nas políticas educacionais de maneira geral. Bacana? Então vamos lá, aqui na tela. Bom, uma coisa, pessoal, que eu basicamente coloquei aqui no início, né, nesse primeiro slide, nos remete a algumas características relacionadas à Idade Média. E por que, Leandro, você está voltando lá na Idade Média para a gente poder introduzir esse assunto? Aí aqui comigo. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente fala de educação em sociedade, a gente precisa necessariamente fazer aí, no início, algumas contextualizações históricas para que a gente possa compreender devidamente tais correntes e tais assuntos, né, relativos à sociedade atual e, consequentemente, à pedagogia e à educação de maneira mais ampla na atualidade. Então, as contextualizações históricas, elas são importantes. E ao longo da minha abordagem aqui, vocês vão entendendo melhor o porquê desse resgate histórico, tá bom? Então vamos lá, Idade Média. Na Idade Média, galera, nós tínhamos como modo ou modelo de produção o chamado feudalismo. E dentro desse modelo de produção, chamado de feudalismo, nós tínhamos aí, enquanto regime de governo, o chamado regime monárquico, né? Então, a monarquia, também chamada de absolutismo, né? O absolutismo monárquico. Então, nós tínhamos, enquanto classes dominantes, basicamente duas, né, principais. Os senhores feudais, e, em conjunto aí com os senhores feudais, a Igreja Católica. Então é o seguinte, moçada, a Igreja Católica, ela detinha o poder religioso, ok? Enquanto que os senhores feudais detinham um poder militar e político. Eram os grandes detentores das terras, né? E quando se fala de classes dominantes, nós temos também que enfatizar as classes dominadas. E havia, portanto, uma relação, vou pôr aqui embaixo, em virtude do pouco espaço, havia uma relação intitulada de relação entre suzeranos e vassalos, suzerania e vassalagem. Então, os vassalos representavam basicamente quem? A plebe, né? As classes menos favorecidas aí durante a Idade Média, também intitulada de Idade das Trevas, né? Dados inúmeros conflitos, embates, guerras, doenças, pestes, enfim. Então, esse período da Idade Média ele foi marcado por todos esses elementos, o que reflete justamente nessa nomenclatura aí de Idade das Trevas, né? Voltando aqui na tela. Então, essa relação suzerania e vassalagem, ela permitia que os senhores feudais e a Igreja Católica mantivessem um poder militar, poder político e um poder religioso perante as demais classes, né? Então, falamos
das classes dominantes e das classes dominadas. E no que se refere à classe emergente, Leandro, a classe emergente, ou seja, a classe que estava ali num nível intermediário, podemos dizer assim, eram os habitantes dos burgos, né? E o que eram os burgos na Idade Média? Os burgos representavam as cidades, né? As cidades medievais. Então, vamos colocar aqui, cidades. Vamos escrever direito, né, Leandro? Ou letra ridícula. Então, vamos lá. Burgos, cidades, tá certo? Então, ou seja, a classe emergente, ela era representada pelos comerciantes, intitulados de burguesia, né? Os habitantes dos burgos, a burguesia. Então, essa classe burguesa era uma classe emergente, uma classe que tinha, obviamente, a pretensão de assumir o poder em algum momento. Ainda não se sabia como que esse poder poderia ser atingido. Então, gradativamente, ao longo da Idade Média, com o enfraquecimento do modelo de produção capitalista e a ascensão de um novo modelo de produção, a burguesia começou a descobrir aí alguns atalhos para que ela pudesse vir a se ascender socialmente, economicamente e também politicamente falando. Tá joia? Mas aí daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse ponto também. Bacana? Vamos lá na tela. Então, classe emergente, os comerciantes e a forma de pensamento. Pessoal, a forma de pensamento durante o feudalismo era baseada num pensamento teocêntrico. Então, aqui a gente pode destacar o chamado teocentrismo. Então, quem era o centro de todas as coisas? Deus. Teo, Deus. Então, Deus enquanto o centro de todas as coisas, né? Então, a base do pensamento era calcada na questão do quê? Da doutrina da Igreja Católica. Ou seja, na fé, nos dogmas de fé. E o que são dogmas, moçada? São as verdades indiscutíveis, né? Então, ou seja, são questões onde não há discussão dentro e fora da igreja. Então, ou seja, são dogmas, são verdades indiscutíveis. Beleza? Voltando aqui na tela. E aí é o seguinte, como é que esse regime, todo esse modelo, toda essa estrutura social, ela foi se enfraquecendo? Eu sempre digo em aula o seguinte, o mundo não dormiu Idade Média e acordou Idade Moderna. Então nós tivemos aí um momento ou fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E como é que se denomina essa fasezinha aí de transição da Idade Média para a Idade Moderna? É o que nós chamamos de mercantilismo. Então vamos lá na tela. Aí aqui, ó, o mercantilismo. Então, ou seja, eu elenquei aí algumas características para que a gente possa evidenciar esse período denominado, portanto, de mercantilismo. Então, período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Aí nós tivemos, então, a consequente queda do feudalismo e a ascensão do modo de produção capitalista, né? Que inicialmente teve uma faceta mercantil, comercial, né? Antes mesmo, portanto, do chamado capitalismo industrial, né? Que aí já é outro papo aí mais à frente. Então, expansão das grandes navegações marítimas. Então, como exemplo aqui, nós tivemos grandes potências europeias da época, iniciando com os portugueses, né? Os portugueses foram os pioneiros aí nas grandes navegações marítimas, e um dos reflexos disso foi a chegada em 1500 aí do Pedro Álvares Cabral às terras brasileiras, né? Como a história nos indica aí, como nós já vimos e muito sobre todo esse processo histórico aí ao longo da educação básica, né? Enfim, voltando para cá, então Portugal, Espanha
Inglaterra, Holanda e a França, né? Então, as grandes nações europeias da época que começam a desenvolver técnicas, né? As chamadas tecnologias de navegação. Então, ou seja, astrolábios, mapas geográficos, caravelas, enfim, novos recursos tecnológicos que impulsionaram, portanto, essa expansão das grandes navegações marítimas aí por parte dessas 5 principais potências europeias. Beleza? Aqui, de novo, expansão do comércio. Então, ou seja, com a expansão do comércio, aquela classe que antes, lá na Idade Média, galera, era intermediária. Essa classe, ela passa o quê? A se ascender política, social e economicamente falando. Então, ou seja, expande-se o comércio, a burguesia também o quê? Cresce. Aumenta o poder dessa classe dita comercial. Então, ou seja, vindo para cá, expansão do comércio, expansão, portanto, ou ascensão da chamada burguesia comercial. E como já dizia o bom e velho Cazuza, né? A burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Beleza? The Voice. Então, voltando aqui na tela. Expansão do comércio, burguesia industrial. E aí, outro elemento importante. Busca por matéria-prima e por metais preciosos. Outro ponto importante. Então, ou seja, matéria-prima, pau-brasil, cana-de-açúcar, metais preciosos, ouro, prata, diamante, enfim. Então, tudo isso, esse acúmulo de riquezas também faz parte do período mercantilismo que a gente finaliza aqui ao citarmos as características, a relevância de se colonizar novas terras para o acúmulo, né, e aquisição de tais riquezas, né, de tais matérias-primas e também de tais metais preciosos. Beleza? Então esse período mercantilista ele foi preponderante, ou seja, fundamental para a queda do regime feudal e a ascensão do chamado capitalismo mercantil e comercial. Beleza? Voltando na tela. Aí vem a Idade Moderna. Então, nós dissemos que com o surgimento da Idade Moderna, se acende o modelo de produção capitalista. Então, capitalismo comercial, mercantil. Beleza. Regime de governo, moçada. Então, qual foi o regime de governo que surgiu aí, né, tomando por base esse pensamento, essa filosofia burguesa, em detrimento àquele regime de concepção monárquica, absolutista lá da Idade Média? Então surge a República. É só lembrarmos lá no século XVIII da chamada Revolução, o que, galera? Revolução Francesa. Foi uma revolução que liberal, burguesa. Então, ou seja, a burguesia toma o poder da antiga, dos antigos monarcas e absolutistas franceses. Então, ou seja, a Revolução Francesa, ela representa justamente a ascensão e a tomada do poder por parte da burguesia liberal. Então, regime de governo republicano. Classes dominantes, galera. Então, nós tínhamos a burguesia, né, enquanto poder político, poder militar, poder econômico, né, em conjunto com a Igreja Católica, que apesar de ter perdido terreno, poder, força, dentro de todo esse processo aí de queda do regime feudalista, né? Então, apesar da Igreja Católica ter perdido força, ela se manteve soberana, forte em alguns países, como, por exemplo, os 2 países que fazem parte da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Não é à toa que lá no século XVI, quando os portugueses vieram, né, quando os jesuítas posteriormente vieram ao Brasil, nós tivemos toda uma disseminação com base na catequese e a disseminação, portanto, da ideologia, da doutrina da Igreja Católica,
no Brasil. Por que isso? Porque a Igreja Católica ainda se manteve forte, né, bem organizada, portanto, em países como Portugal e Espanha. Diferente, por exemplo, de países como a Alemanha e Suíça, que são tidos como berço do protestantismo no Ocidente. Então, ou seja, aí a gente pode também frisar aqui na tela o surgimento da chamada Igreja Protestante. E aqui a gente aponta a Reforma Protestante, coordenada principalmente por duas figuras, né? Já bem conhecidas aí dos livros didáticos, Calvino e Lutero, tá joia? Então, em alguns países como a Alemanha, Suíça, nós tivemos aí o impulsionamento do protestantismo e outros países que antes já tinham essa predominância de pensamento católico, mantiveram essa linha, né, religiosa enquanto doutrina ideológica, enquanto doutrina de pensamento, enfim, enquanto doutrina fortemente organizadora do pensamento social. Então, aqui nós temos a representação das classes dominantes nesse período aí de surgimento da Idade Moderna, porém o pensamento, pessoal, o pensamento social, ele já começa a receber influências de dois movimentos que foram de suma relevância. O primeiro deles, o chamado Renascimento Cultural, né? Também chamado de Humanismo. E o que representou esse renascimento, né, esse humanismo cultural? O retorno da cultura clássica à Europa. O retorno da cultura clássica na Europa. E o que representa, Leandro, essa cultura clássica aqui que você está falando? É uma cultura chamada greco-romana. Então, ou seja, as influências da cultura greco-romana, elas retomam a Europa e voltam a ser, né, bastante influentes no pensamento social europeu. E além desse movimento do renascimento cultural, também chamado de humanismo, lá no século XVIII, nós tivemos um outro movimento chamado de iluminismo. Então, século XVIII, também chamado de século das luzes. O iluminismo também pode aparecer em prova como ilustração, tá joia? Iluminismo ou ilustração. Então, ou seja, o pensamento de base iluminista e humanista, ele tem um modelo, vou botar aqui em cima, tá, galera? Vou fazer uma gambiarra aqui, ó. O pensamento deixa de ser baseado na religião e passa a ser predominantemente voltado para a questão da ciência, né? Então, quando se fala de religião, nós estamos falando de fé. Quando falamos de ciência, nós estamos falando o quê, moçada? Da razão científica, não mais da fé, e sim da razão. Daí o princípio básico do movimento iluminista, intitulado de racionalismo científico, né? Então, ou seja, essa relação da ciência com a razão gera o chamado pensamento antropocêntrico. Então, nós temos o antropocentrismo. Por que antropocentrismo? Antropos, do latim, homem. Então, quem é que passa a ser o centro do universo, o centro de todas as coisas? O homem, e não mais Deus. Tudo bem? E a ciência, por sua vez, começa, inclusive, a questionar a existência de Deus, né? Quem é Deus, enfim. Então, ou seja, como comprovarmos a existência divina, etc, etc. Então, todas essas questões aí foram gradativamente modificando os modelos de pensamento, as relações sociais, as relações de produção, tá certo? O modo de ver as coisas, o pensamento filosófico, enfim, várias questões vão sendo alteradas. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo como essas questões antigamente influenciaram e ainda influenciam não só os modelos pedagógicos atuais, mas as próprias concepções que nós temos enquanto pedagogia e
Concepções essas que são evidenciadas dentro da sala de aula e, como um todo, no âmbito de escola, né? Podemos dizer assim, de uma maneira mais ampla, né? Não só dentro de sala de aula, mas no âmbito escolar como um todo. Bacana? Beleza, voltando para cá. Aí a gente tem uma relação aí importante que a gente precisa frisar entre o liberalismo e o neoliberalismo, tá? Então, olha só. Primeira coisa, vamos falar aqui do liberalismo. Quando se fala de liberalismo, nós estamos tratando de um modelo econômico. E esse modelo econômico, Leandro, ele foi incorporado ao modo de produção capitalista. Então, podemos dizer que o motor econômico do capitalismo é justamente o quê? O liberalismo, né? Então, motor econômico do modo de produção capitalista. Tá? Então, o modelo econômico do modo de produção capitalista. E o liberalismo, ele tem algumas bases ideológicas oriundas de alguns camaradas, dentre eles John Locke. Ah, Leandro, o Locke foi aquele mesmo cara que falou que, por exemplo, a criança ela deve ser vista como uma folha em branco, ou seja, uma tábula rasa, né? Ou seja, um ser destituído de conhecimento e que depende de um adulto para dotá-la de conhecimento, ou seja, para preenchê-la. Esse mesmo. Então vamos destacar aqui John Locke e a visão da criança enquanto uma tábula rasa do conhecimento. Beleza? Então nós temos aí a primeira figura de grande importância, chamado John Locke, considerado como o pai do liberalismo moderno, né? Moderno por conta da relação do surgimento do movimento liberal com a ascensão da Idade Moderna e do capitalismo, consequentemente. Então, Locke e a criança enquanto tábula rasa. Aí a gente pode citar aqui também outra figura de grande importância, uma das bases do pensamento liberal, que foi Montesquieu. Montesquieu. Tudo errado aqui, Leandro. Montesquieu. Montesquieu e os três poderes, né? Então, ou seja, ele fala que o regime republicano deve se subdividir em três poderes básicos, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário. Olha aí as influências desses caras até hoje, estão vendo? Outro camarada aí de grande importância dentro desse pensamento liberal foi um cara chamado Thomas Hobbes, né? O Hobbes e uma obra clássica de Hobbes intitulada de O Leviatã. Então, ou seja, o Estado centralizador, o Estado dominador, o Estado que regula, que estabelece normas, que impõe leis, tá certo? Dizendo que não há sociedade sem um Estado um Estado dominador, um Estado dominante, um Estado regulador. Então, ou seja, o chamado Leviatã. Beleza? Então, aqui nós temos três importantes caras aí do pensamento liberal. Tá joia? Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor por que eu estou falando disso daqui nesse momento. Voltando aqui na tela. Uma das características do pensamento liberal traz justamente o que, pessoal? O direito à propriedade privada. Direito à propriedade privada. Então, onde o movimento liberal diz o seguinte, olha, a população, ela tem sim o direito de adquirir bens, de adquirir propriedades. Não só os reis, não só a Igreja Católica, mas qualquer cidadão tem direito a adquirir bens, a adquirir, portanto, terras, propriedades, enfim. Então, o direito à propriedade privada
é uma das características principais aí que embasam, portanto, o movimento liberal. Qual é a outra característica, Leandro, que você pode destacar aí também? Vamos lá. A livre concorrência. Então, aqui nós temos duas das bases que solidificaram o sistema capitalista de produção: o direito à propriedade privada e a chamada livre concorrência. Beleza até aí? E, posteriormente, pós-guerra, ou seja, pós-Primeira, Segunda Guerra Mundial, a partir do início da segunda metade do século XX, né? Então, vamos colocar aqui segunda metade do século XX, nós tivemos aqui, portanto, a ascensão do neoliberalismo. O que é o neo, Leandro? Novo liberalismo. Então, ou seja, tomando por base o neoliberalismo, nós temos, além da inserção dessas características e outras características múltiplas que já faziam parte do movimento liberal, nós tivemos a inserção de novas características. Daí, essa nova concepção de pensamento liberal, atrelada a um novo contexto social, político e econômico, a partir das duas grandes guerras mundiais e o início de uma chamada Guerra Fria, né? Onde o mundo ele passou a se dividir em dois grandes blocos econômicos: o capitalismo, de um lado, e o socialismo, do outro. Ou seja, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos da América e o bloco socialista liderado pela antiga União Soviética. Ou seja, os dois principais ganhadores ou vencedores da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Então, olha lá, o novo liberalismo ele trouxe para a gente aí duas características-chave. A primeira delas, a defesa da privatização. E a segunda, a terceirização. Consequentemente, moçada, a privatização e a terceirização, elas representam a chamada filosofia do Estado mínimo. Então, é o enxugamento da máquina estatal. Então, ou seja, eu tenho que enxugar a máquina para regular a economia. Então, são conceitos que vieram à tona nos últimos anos, aqui nesses últimos governos que nós tivemos em nosso país, não só na esfera federal, mas nas esferas estaduais, nas esferas municipais, principalmente no momento atual, momento de crise econômica, enfim. Então, ou seja, a questão da privatização e da terceirização voltaram com força total. Então, são princípios que visam a regulação da economia, a regulação da máquina pública e o seu consequente, enxugamento, né? Então, o que economistas como Bresser Pereira denominaram como filosofia do Estado mínimo. Bacana? Então falamos aqui, terminamos esse primeiro bloco falando dessa relação entre liberalismo e neoliberalismo. E no próximo bloco eu já vou iniciar falando um pouquinho das implicações do movimento ou do pensamento liberal na pedagogia, em particular liberal. Bacana? Fiquem com Deus e até o próximo bloco da nossa videoaula. Abraço!